Oi, boa noite, Bianca, Luciana, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para falar desse tema. Estão me ouvindo? Luciana, agora eu não ouvi. Pronto, Agora estava sim. realmente ligado. Desculpem. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alessandra. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos aí a essa nossa aula ao vivo. Bia, tem algumas pessoas que estão dizendo que não estão te ouvindo. Ó, Jéssica, Adriana, Maiara, Renata, elas estão dizendo que estão escutando e ouvindo. É, só eu e Luciana. Agora, vamos ver se as meninas. Agora o seu ficou bem cortado. Ó, a Catarina está escutando com Vou dificuldades. perguntar. Gente, vocês escutam a Bianca? E vem a Bianca? Você falando aí. Faz parte. É. Cadê a interrogação? Socorro. Meninas, todo mundo consegue escutar a Bianca agora? Escuto com Não, ó, dificuldade. continuam não vendo e não escutando nada. A Juliana não. Tá bom. Vamos lá. A Bianca deu uma saidinha da sala porque para poder entrar novamente e ver se melhora a conexão. Vocês conseguem me ver e me ouvir? Ninguém respondeu ainda. É, isso, Thalita. A Bianca saiu, já já ela volta para a sala, porque ela vai tentar entrar novamente. Ok, vocês estão me vendo, então estão me ouvindo, ótimo. A Bianca já tá voltando, Tá e aí vai voltando. dar continuidade. Que a gente existem 4 variáveis, pelo menos, quando a gente faz uma transmissão ao vivo. Aqui no nosso caso, somos 3 que estão conectadas, mais bonecos que precisam estar funcionando bem para que a gente possa se ouvir e se falar, se ver, né? A Bianca voltou. Fala aí, Bianca, vamos ver se está todo mundo te ouvindo.
Vocês estão me vendo e me escutando agora, pessoal? Por favor, digam que sim. Vamos esperar o pessoal responder, mas vocês podem perguntar também, que eu acho que vai facilitar. Pessoal, vocês estão vendo e ouvindo a Bianca agora? Agora sim! Tinha que ser, eu estou aqui para começar essa aula, é minha responsabilidade começar essa aula, não é possível que vocês não iam me ver e me escutar. Que bom, que bom. A Luciana estava explicando, né, das questões de, são pelo menos 4 variáveis, 4 internets, que podem aí não nos apoiar tanto nessa aula ao vivo, mas com paciência tudo se ajeita. A Renata está dizendo, inclusive, que a minha imagem está melhor do que as outras. Desculpa, tá, gente? Pois é, né? Se botar uma imagem dessa daí, eu travo tudo aqui. Bom, gente, então, não escutou alguém, não viu alguém, escreve aqui. Se outras pessoas estiverem vendo direitinho, escutando direitinho, provavelmente o problema é aí na sua internet. Aí você aperta o F5, ele dá uma atualizada e tende a se normalizar, tá? A internet da Luciana, ela tá né, um pouquinho fraquinha, então em alguns momentos a Luciana vai tirar a imagem para que o áudio dela melhore, tá? E se acontecer também de travar com a Alessandra ou comigo, a gente também toma essa ação de tirar a imagem para preservar o áudio e vocês escutarem perfeitamente. Boa noite, então, para todo mundo. Eu já tinha dado, mas vocês não tinham escutado. Sejam muitas bem-vindas, né, ou bem-vindos, não sei se temos homens na sala, a essa aula onde a gente tem o objetivo de falar, de chamar vocês para uma reflexão sobre o nosso papel como profissional da parentalidade na amamentação. Eu queria que vocês escrevessem aqui de onde vocês estão, né, de que cidade vocês estão nos assistindo, e qual a área de atuação de vocês. E eu vou colocar também, vai aparecer em cima do chat de vocês, uma enquete. Eu quero primeiro, para iniciar, saber se vocês sabem o que é um profissional da parentalidade. Vocês fazem ideia do que a gente está falando, né, quando a gente faz uma aula para falar do profissional da parentalidade na amamentação, por exemplo? Isso é importante a gente saber como é que está o nível de conhecimento de vocês a respeito disso. Não tem problema não saber, afinal, a área da parentalidade é uma área recente, assim como a área perinatal também é. E nós, da Escola de Profissionais da Parentalidade, estamos aqui justamente para a gente melhorar essa área que já existe, ainda que seja uma área recente, e instruir esses profissionais, né? Então, a gente está falando não só com psicólogos, nosso intuito é falar com qualquer profissional que atenda o público de gestantes, mães, pais, avós e famílias, que são todos que estão incluídos nesse contexto da parentalidade. Adriana, boa noite, do Rio de Janeiro, psicóloga e nossa aluna. Débora, de Fortaleza, acadêmica de psicologia. A Flávia, que também é nossa aluna, está por aí, a de Natal, e é psicóloga. Ana Carolina, psicóloga de Maceió, também nossa aluna. Bruna, do interior de São Paulo, psicóloga. Jaqueline, de João Pessoa, seja muito bem-vinda. Renata, psicóloga hospitalar de São Luís, bacana, Renata, seja muito bem-vinda. Enfim, temos pessoas aí dos mais variadas cidades. Bem representado, né? Mas aí a gente vai para o sul, que agora chegou a Zélia, de Curitiba, a Ana também de Curitiba, estudante de psicologia, Mailu, que é nossa aluna também, Jéssica, de São Paulo, bacana, Maiara, que é educadora sexual e psicóloga em Jaú, São Paulo, sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu ver aqui o resultado da enquete. Grande parte das pessoas que estão aqui entendem, né, o que é um profissional da parentalidade, 88%, uma pequena parcela não entende, né, não compreende o que a gente está querendo dizer, mas já simplificando, a gente está chamando de profissional da parentalidade qualquer profissional, independente da área de atuação, que atende, presta assistência
ao público de gestantes, mães, pais, avós e famílias. Então, a gente está falando com psicólogo, com enfermeiro, técnico de enfermagem, a consultora de amamentação, a doula, a consultora do sono, as pessoas que trabalham na área jurídica, assistência social, enfim, qualquer pessoa que tenha contato com esse público é um profissional da parentalidade e precisa tomar reflexões sobre o que acontece do ponto de vista psíquico nesse momento, né, que está se constituindo essa parentalidade, que é um momento de transformação e que merece muito cuidado, muito acolhimento e empatia. E é por isso que a gente, da IPP, decidiu englobar todos esses profissionais em todas as nossas ações. Então, a IPP, para quem não conhece, está aqui na aula conosco, é uma escola totalmente digital, que surgiu há um ano atrás, exatamente um ano atrás. Nós iniciamos as nossas atividades, composta por mim, Bianca Amorim, né, que sou psicóloga, sou coach também, sou idealizadora do Renascendo Após a Maternidade, sócia-diretora da Escola de Profissionais da Parentalidade e atuo também apoiando profissionais da área. Luciana, se apresenta, por favor. Antes de me apresentar, só para reforçar aqui, que é há exatamente um ano mesmo. No dia 7 de agosto de 2017 foi a nossa primeira ação, que foi o lançamento da EPP para todo mundo, né? Então, é exatamente um ano hoje. Eu sou a Luciana, então, sou psicóloga, sou especialista, né, também em psicologia da saúde, sou terapeuta de EMDR, psicodramatista, e tenho atuado aí com mulheres e casais que querem engravidar, estão grávidos ou no pós-parto, já desde a minha graduação, quando eu tive o privilégio de ser aluna da Alessandra Reis, e desde então tenho atuado aí, e hoje sou sócia da Alessandra e da Bianca também. E Alessandra, nos conte aí quem é a Alessandra Reis. Então, eu sou a Alessandra Reis, eu também sou psicóloga, tenho atuado nessa área, que hoje tem o nome, né, de perinatal e também da parentalidade, já há alguns anos, 17 anos mais precisamente, e também faço parte da EPP, né, junto com a Bianca e com a Luciana, e com a Luciana a gente também idealizou a página Tons da Maternidade, né, Luciana? Que também é um trabalho que a gente fala mais diretamente para as mães, familiares, né? Diferentemente da EPP, que o nosso foco são os profissionais. E mais recentemente, a Bianca também entrou nesse projeto aí, da Tons da Maternidade. Mas o nosso foco maior agora é realmente a EPP. Isso aí, né? Nós nos unimos, então, há exatos um ano atrás para conversar sobre o que a gente estava observando na nossa área, os profissionais que a gente estava encontrando por aí e o quanto a gente estava preocupada nessa área que estava iniciando, apesar de, né, são 17 anos, né, Alessandra? Mas a gente pode falar que, em termos de psicologia, ainda é um bebê, tá, né, engatinhando, está se formando, e a gente estava muito preocupada em como essa área ia se constituir com o que a gente estava vendo por aí, de profissionais. E não só, e novamente, nós não... Vocês estão me ouvindo? Oi? Nós caímos? Será? Acho que foi a Alessandra. Não, Bia, eu continuo te ouvindo. A Lê que caiu. Mas eu acredito que todo mundo continue te ouvindo também. Vocês estão ouvindo, meninos? A Bianca? Espero que sim. Ok, estão ouvindo sim. Obrigada, gente. Bom, então a gente preocupada em construir uma área que seja sólida e, novamente, nós estamos falando, a grande maioria acredito que estão da psicologia aqui, mas nós não estamos somente pensando na psicologia enquanto a gente está falando da área perinatal e parental, mas de todos que estão inseridos nesse contexto. Então, surgiu a EPP dessa demanda, nossa escola é totalmente digital, como eu já falei, tudo que a gente desenvolve tem acontecido nesse meio, porque a nossa ideia é atingir pessoas que não tenham acesso a cursos
que geralmente na nossa área estão nos grandes centros, tem um custo grande para participarem, né, para que a gente possa se locomover. E hoje a gente tem 3 cursos, né, abertos. Hoje a gente tem um mini curso de luto pós-parto, um curso de luto perinatal, e nosso grande curso, que é o curso de extensão, onde a gente fala sobre toda a área da parentalidade, onde a gente também apoia o profissional a se posicionar nesse mercado, a falar com o seu público, que é o curso de extensão na área da parentalidade, que é feito por turmas, ele não é aberto, né, não pode entrar a qualquer momento, e a nova turma, a turma 3, vai começar em setembro, tá? Então, a gente está na caminhada aí para abrir a próxima turma. Bom, vamos começar a aula, vamos falar sobre amamentação e por que a gente está aqui falando sobre amamentação, né? Vou passar a palavra agora para a Alessandra, para ela iniciar essa aula, e a gente começar essas reflexões. É uma aula de reflexão mesmo, né, que a gente conta bastante com a participação de vocês, com o ponto de vista de vocês. A gente sempre gosta de falar que a nossa área, por ser uma área nova, está sendo uma área construída por todos. Não existe aqui ninguém que fale assim, eu já sei de tudo da área parental, da área perinatal, porque não tem, né? A gente está construindo. E vocês fazem parte disso. Então, fiquem à vontade também para contribuir com as nossas reflexões. Ale? Vocês estão me ouvindo? De repente sumiu tudo. Estão ouvindo e me vendo? Ok. Então vamos lá, né? Tem aqui a Catarina está assistindo a aula e amamentando. Muito bem, fazendo a aula prática, né, Catarina? Muito bem. Então, gente, essa é uma temática super importante, que é interessante porque ela é muito falada, mas ela é pouco discutida, né? A gente ouve muito as recomendações, né, da OMS, que são basicamente, né, que um bebê tem que amamentar exclusivamente ao seio até os 6 meses, depois que deve ser complementada a alimentação e que ele mantém a amamentação ao seio até os 2 anos, pelo menos. E existe todo um movimento, né, de resgate desse ato mesmo, né, de amamentar, que foi praticamente abandonado há algumas décadas atrás, né, com o advento aí dos leites artificiais, na década de 60, 70, a boa mãe era aquela que dava leite artificial enriquecido para o seu filho, né? A amamentação ao seio ficou relegada àquelas pessoas que não tinham condições de comprar o leite. Então, quase que virou, assim, sinônimo de... Não tinha status, né? Não tinha um bom status a mulher que amamentava ao seio. E é interessante que isso meio que se mantenha. Aqui e acolá a gente ainda encontra pessoas com esse pensamento. E de uns anos para cá, né, a gente tem visto um grande esforço, né, da OMS, do Ministério da Saúde no nosso país, de resgatar a amamentação, de mostrar, né, os benefícios do leite materno, do leite humano, né, e não do leite artificial. Foi feita uma série de ações, desde proibir, né, propagandas de leite artificial nas maternidades, que na época que eu nasci, né, eles davam para as mães, ainda na maternidade, o leite, né, artificial, amostras de leite, a mãe saía com uma lata da maternidade. Eu mesma nunca provei uma gota de leite materno, nunca. Por quê? Porque na época não era isso que era recomendado, né? Então, hoje tem um grande esforço que é muito louvável, né? Todo dia sai uma pesquisa mostrando que o bebê que amamenta ao seio adoece menos, que ele tem até um desenvolvimento cognitivo, né, afetivo melhor, que melhora o vínculo, que protege, né, contra as doenças. Tem uma série de benefícios que ninguém pode negar. No entanto, gente, o que eu queria trazer para reflexão é que muitas vezes nesse esforço, né, de mostrar todos os benefícios,
a gente acaba vendo um certo ativismo mesmo, né? De pessoas que defendem, assim, de uma forma voraz até, né, a amamentação, a ponto de virar quase... eu tive uma colega que virou o sobrenome dela, né? Era a Ana do Leite, porque de tanto que ela falava, né, nessa amamentação. Então, aí, isso começou a trazer um certo problema, que a psicologia foi identificando. Porque tudo que de certa forma, imposta, né, você tem ali um desaparecimento do sujeito, no caso da mãe, né, da mãe que amamenta. Muitas vezes essa mulher é reduzida realmente a um par de seios, né, a uma... se vê ali o leite, né, o potencial dela é o tanto de leite que ela produz, e se esquece que antes daquele par de seios, né, existe uma mulher que tem suas crenças, seus medos, sua história, seus desejos, e muitas vezes nada disso é investigado. Não se busca, né, saber antes sobre a amamentação. E aí a gente tem um grande problema que ninguém escuta essa mulher. Por outro lado, você também tem uma série de profissionais que também não se interessam muito por essa área, né? Eu já tive a comprovação disso, assim, participando de congressos de obstetrícia, quando a sala estava cheia, quando estávamos falando de outros temas. Quando o tema ia ser amamentação, esvaziava. O próprio palestrante, eu lembro bem, doutor Coríntio, de São Paulo, falava isso, tá vendo? Os obstetras não se interessam por amamentação, ninguém se interessa por amamentação, e isso fica no vácuo, né? E essa mulher, muitas vezes, não é bem orientada. Então, a gente precisa trabalhar isso para que não vire nem uma imposição e nem uma negligência, né? A gente deixa para lá e a mulher que se vire. Então, isso é um ponto super importante que a gente deve tratar. Primeira coisa, sempre se dirigir, independente da área de atuação, a essa mulher questionando primeiro o que ela quer em relação à amamentação, não cobrando se ela está amamentando. É muito comum nas maternidades, o pessoal chega, e aí, mãezinha, tá dando seio? Mãezinha, não tá amamentando? Mas por quê? Como assim? Né? A amamentação é o amor líquido, é a maior prova de amor que você pode dar para o seu filho. Como que você não está amamentando? E essa mulher se sente muitas vezes constrangida e acuada com esse tipo de colocação. Então, a primeira coisa, você quer amamentar? Você sabe o que é amamentar? Você se preparou para isso? E aí é o segundo ponto importante dessa aula. A gente precisa ter em mente que, apesar de ser um ato fisiológico, né, inerente à nossa natureza, ele não é só isso, né? Então, a amamentação também é atravessada pela cultura, é atravessada pela nossa personalidade, pelo nosso contexto familiar, pelo companheiro, pelo apoio que a gente tem. Então, não é só um seio cheio de leite com um bebê que vem com reflexo de sugar, né? Ele é muito mais complexa que isso. Tanto que ela precisa ser aprendida, gente. Muita gente não sabe disso. A maioria das gestantes não se prepara para a amamentação. Não se prepara, né? A maioria se preocupa ali até o parto. Depois do parto, não se prepara. E aí pode ter uma grande decepção, uma experiência muito ruim com a amamentação. Porque a amamentação, ela não está pronta, ela não é dada simplesmente, né? Ela requer um treino, tanto da parte do bebê quanto da mãe. Ela requer uma aproximação dessa díade. Então, muitas vezes, a mulher nem sabia disso, né? Ela acha assim, bom, eu tenho um par de seios, se eu tiver leite, está tudo dominado. E não está. Então, é muito importante a gente alertar as gestantes quanto à amamentação. As pessoas muitas vezes deixam para falar da amamentação já no pós-parto,
quando ela já ganha o bebê, aí vem a técnica de enfermagem, vem alguém, né, do banco de leite, para ajudar ali a colocar o bebê ao seio, mas não é feito um treino anterior. E muitas vezes essa mulher não vai dar conta dessa amamentação inicialmente. E ela vai ser muito cobrada por isso, até por ela mesma. É uma responsabilidade enorme você pensar que você é a única, né, que pode alimentar aquele serzinho que acabou de chegar, que ele depende de você para se desenvolver. Então, é um peso muito grande. E o que a gente observa é que aquela mulher, quando ela não consegue ou tem alguma dificuldade na amamentação, isso vira para ela assim quase que uma ferida narcísica, né? Vira um atestado de fracasso da maternidade, né? Tanto que é um dos aspectos que podem levar à depressão pós-parto, é não ter sucesso na amamentação. Ela se cobra muito, ela vai ouvir que ela tem que amamentar, porque senão o filho dela não vai se desenvolver, porque senão ela está negando algo muito importante, e uma pressão muito grande, né, essa mulher, e pouca gente realmente se dispõe a, de fato, ajudá-la. Então, é um processo também que, às vezes, é imediato, às vezes a gente dá sorte do bebê já ter a pega correta, de estar tudo certo, mas de modo geral não é assim, né? A palavra que eu gosto de usar é que é uma peleja, né? A gente tem que insistir bastante, ter muita paciência, né, para colocar, para ter uma disponibilidade para atender esse bebê, e nem sempre isso é trabalhado na gestação, nos cursos de gestantes, né, no Natal, ninguém lembra disso. E aí, quando a mãe se dá conta, ela já está com o bebê chorando nos braços, querendo comer, e ninguém avisou, né, que não é tão simples quanto parece. Então, muitas vezes, essa mulher ela vai sendo. Ela vê, né, as propagandas de amamentação, lá do banco de leite, é tudo tão lindo, né, tão romântico, tá tudo certo, e quando ela se vê na situação em que ela não está conseguindo amamentar, a frustração é muito grande, o desespero é muito grande. Então, a gente tem que estar preparado para entender que isso faz parte, que é normal, até ela aprender, até ela conseguir, né, entender o filho, até eles dois conseguirem se entender, leva um tempo. Não é algo automático, não está pronto, e a gente precisa também ser muito acolhedor nesse momento, para não piorar ainda mais uma cobrança que já é muito grande, né? Não sei se a Luciana quer ir colocando, se vocês... Eu não estou nem conseguindo acompanhar aqui no chat, mas o fato é que a gente, muitas vezes, estou vendo aqui pelos comentários, né, isso não é divulgado, né, se divulga muito os benefícios, a insistência, mas isso não divulga, muitas vezes, as dificuldades, né, os obstáculos que a gente tem que passar, os cuidados que a gente tem que ter desde a gestação. Aliás, gente, desde o parto, eu vou trocar aqui meu óculos, que ele está aqui, cara. Desde o parto pode influenciar muito na amamentação. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas quando a gente... uma das coisas, por exemplo, que eu, né, nas minhas abordagens trabalho, é que a mulher, pelo menos, entre em trabalho de parto. Nem que ela evolua para uma cesárea, mas que ela entra em trabalho de parto justamente por causa da amamentação, né? É só quando há a contração, quando o bebê avisa, né, para o cérebro da mãe que ele está chegando, que o cérebro responde mandando essa mãe, né, liberar a ocitocina e o leite, e produzir o leite. Quando você tem uma cesárea eletiva, que o bebê que não tem nenhum aviso para o corpo da mulher que aquele bebê está chegando, o cérebro não manda produzir nada disso. Aí o que a gente vê?
Normalmente, numa cesárea eletiva, esse leite, né, vai descer, vai começar mesmo o colosso com 3 dias depois. Então, isso já. Aí o bebê já chorou, já tomou complemento, a mãe já se desesperou, já dificultou ainda mais as coisas, né? Então, e quando ela passa por um processo mais natural no parto, isso não acontece, é mais fácil, né? De ter algo imediato. Tanto que hoje, uma das orientações é o pele a pele, é colocar esse bebê para mamar na primeira hora, para estimular. Então, isso muitas mulheres não sabem, né? Elas vão para o parto sem saber de nada disso. E são cuidados que a gente tem que ter na orientação para prevenir problemas na amamentação, né? Que por si só já é muito difícil. Então, a gente tem que ter em mente isso. É difícil, você pode chegar, né? Você vai, né, de modo geral, chegar num momento mais prazeroso, mais tranquilo, mas antes tem toda uma fase aí de treino, de aprimoramento, que é pouco falada, né? Pouco estimulada e pouco apoiada. E é aí que eu acho que a gente entra. E aí, dando continuidade, eu vou tirar a minha imagem para melhorar o áudio, tá? Mas eu acho que dando continuidade a isso, né, que a Alessandra estava falando, é importante a gente levar em consideração essa rede de apoio que hoje nós temos para poder ajudar essa mulher que está amamentando. Então, esse é um conhecimento que muitas vezes ainda não está disseminado, que a mulher que está passando ali pelo sufoco, pela dificuldade, pelas dores, né, de iniciar essa amamentação não tem, e que precisa que alguém a oriente. Hoje nós temos a possibilidade de contar com um arcabouço aí de profissionais que podem ajudar e que podem contribuir de fato para que essa amamentação aconteça de uma maneira mais efetiva, preservando talvez essa mulher de alguns percalços, de alguns sofrimentos, né? Mas isso só acontece se a gente conhece essa possibilidade, essa rede, e se a gente consegue orientar, né, essas mulheres e encaminhá-las. Então, aqui tem 2 pontos que eu acho que são importantes da gente falar, que um é a gente conhecer quem são esses outros profissionais que estão envolvidos, para que nós possamos encaminhar, e também que a gente faça contatos com alguns desses profissionais, até para que nós possamos indicar quando formos questionadas ou procuradas a esse respeito. E aí eu acho que vale a pena ressaltar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá? Eu tô. Beleza. Então tá, jóia. Vou continuar, então, qualquer coisa as meninas falam. Acho que o primeiro dessa rede, que é importante, né, a gente saber, é o banco de leite. O banco de leite tem excelentes profissionais, capacitados, preparados, ali para entender, para acolher essa mãe nas suas angústias e orientá-la, né, sobre o funcionamento, a engrenagem ali das técnicas da amamentação. Inclusive, o banco de leite do nosso país, mesmo os do serviço público especialmente, são referência, né, para muitos outros modelos de assistência ao leitamento materno fora do país. Então, é um dos serviços que nós podemos indicar com segurança, né, que funciona muito bem. Então, vale a pena a gente saber onde estão os bancos de leite próximos da área que nós atendemos, né? Qual a forma de funcionamento? Será que esse banco de leite precisa agendar horário? Será que não precisa? Qual o horário de funcionamento dele? Para que nós possamos indicar para as mulheres quando elas nos procuram. E além do banco de leite, desculpem, além do banco de leite, existem alguns outros profissionais
que estão capacitados e que nós precisamos também ter conhecimento da atuação deles. Por exemplo, a consultora de amamentação ou a consultora do aleitamento materno é uma profissional que tem um conhecimento teórico e técnico sobre a amamentação. Então, ela está ali para ajudar essa mulher a identificar possíveis problemas na amamentação, como, por exemplo, a pega do bebê, a forma como esse bebê está sendo acolhido, a forma como essa mãe está se posicionando para o bebê, porque é muito importante que se olhe para essa mulher, né? Essa mulher precisa estar confortável, precisa estar tranquila para que o aleitamento funcione. Então, essa consultora vai ali, ela vai olhar para a mãe, vai olhar para esse conjunto. Ela vai poder identificar se existe algum problema de sucção, se esse bebê tem alguma dificuldade, né, para poder sugar o leite. Então, é uma profissional que está ali também, não só para ajudar na engrenagem, ajudar a funcionar esse fluxo da amamentação, mas também para identificar possíveis problemas e fazer os encaminhamentos para outros profissionais que possam ajudar a tratar os possíveis problemas, como, por exemplo, a fonoaudióloga, que é uma outra profissional que também está ali ajudando no início da vida a identificar dificuldades de pega, de sucção, da língua do bebê, o freio, para ver se está tudo funcionando nesse conjunto oral, né, nesse sistema oral, para que ele possa ter efetividade na sugada. Então, a consultora de amamentação, a fono, a pediatra também é uma outra profissional que está ali não só para identificar se o bebê está crescendo, se o bebê está engordando, se o bebê está se desenvolvendo, mas para ver se esse conjunto todo está funcionando. Porque como que a gente sabe, né? Como que o profissional ali, em especial a pediatra, sabe que o bebê está bem? Quando está todo esse conjunto funcionando. Né? Então, está tendo aí um ganho de peso, um crescimento desse bebê, está tendo um desenvolvimento saudável, sinal de que as coisas estão funcionando. Se não tem alguma coisa daí funcionando, essa pediatra também pode identificar o problema e fazer um encaminhamento, seja para consultora de amamentação, seja para uma fonoaudiólogo, seja talvez até para um otorrino, pediatra. Então, é importante a gente saber que esses profissionais todos estão envolvidos nesse sistema aí que é a amamentação. Eu acho que essa é uma prova de que a amamentação não é simples e não é intuitiva, né? Que a gente precisa realmente estar atento ao que está acontecendo. E, além disso tudo, o psicólogo pode entrar também no intuito, principalmente, de dar suporte para essa mãe. Como eu falei lá no início, né, é importante que se olhe para a mulher que está amamentando em todas as suas esferas. Então, essa mulher precisa estar bem, ela precisa estar bem acomodada, essa mulher precisa estar bem assistida e precisa estar acolhida. E esse momento aí de aprender a amamentar é um momento em que muitas coisas estão acontecendo, né? A rotina mudou drasticamente, essa mulher já não é mais exatamente quem ela era antes, está tudo perdido, está tudo confuso, e ainda assim ela precisa estar ali inteira ou minimamente constituída para poder dar assistência a esse bebê. Então, tem uma gama de profissionais que estão aí à disposição para ajudar essa mulher e esse bebê, para ajudar essa dupla nesse processo da amamentação. E nós precisamos conhecê-los, nós precisamos saber quem são esses profissionais que estão perto de onde a gente está atuando. Quem são os pediatras, quem são os fonoaudiólogos, quem são as consultoras de amamentação, até os otorrinos laringologistas, que em alguns casos podem ser demandados, e os psicólogos,
que atuam nessa área, para que todos juntos possam atuar em prol dessa dupla. Quando essa mulher é bem assistida e é bem acolhida, as chances de o sucesso na amamentação são maiores do que quando essa mulher não está assistida. E aí a gente está hoje aqui, né, encerrando a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E nessa semana a gente vê muitos depoimentos emocionados de pessoas que tiveram sucesso na amamentação e que tiveram, né, um apoio, que tiveram condições de arcar aí com todos os desafios iniciais, mas a gente também vê muitos depoimentos de mulheres que não tiveram esse apoio. E antes de dar continuidade a isso, só vou responder aqui a pergunta da Ana Carolina, que eu vi, que ela perguntou qual a função do otorrino, né, nesse momento. Às vezes, Ana Carolina, essa criança tem algum problema de freio, tem algum problema na língua, né, tem algum probleminha ali na sucção, e é preciso fazer uma cirurgia, né, para esse conserto, né, para essa adequação. E o otorrino é um dos profissionais que está capacitado para fazer essa cirurgia, para fazer esse acompanhamento, tá? Lu, eu queria só te interromper um minutinho, só para complementar uma coisa, que isso que você está falando é muito importante, e cabe a nós ter um olhar diferenciado para até identificar as demandas que estão surgindo, tanto da mulher quanto do bebê. Que eu vejo, até porque trabalho no hospital materno-infantil, que a questão muito é assim, está amamentando ou não está amamentando? Está conseguindo ou não está conseguindo? Mas até a qualidade dessa amamentação, ou o quanto essa mulher está envolvida ou não é muito bem avaliada, né? E, às vezes, vamos ter nós, psicólogos, por exemplo, que vamos identificar alguma questão, né, que está falha e poder encaminhar. Então, recentemente eu encaminhei uma paciente para uma mastologista, eu tive que ligar do meu consultório para ela, porque a mãe estava destruída, porque não conseguia amamentar, ela olhava para a bebê e falava assim, ela não merece passar por isso. Aí eu falei assim, e você? Você merece passar por tudo isso que você está passando, por toda essa dor? Enfim, ela buscou a mastologista, ela tinha pus no peito, ela teve que fazer drenagem, pulsão, e ela ali palejando que ela tinha que amamentar, ela já estava muito mal, teve que tomar antibiótico e tudo. Se a gente não tem esse olhar e não tem essa rede que você está falando, você fica muitas vezes, né? Ou o psicólogo vai ficar só no nível ela está rejeitando o bebê, ela não quer, né? Uma série de coisas, e não vai conseguir ajudar. Então, nessa rede entra até o mastologista, né? Eu entrei por causa disso, eu me lembrei que a gente precisa ter esses contatos assim à mão, que eles podem ser super importantes. Tá? Sim, é um profissional também muito importante nessa rede, né? Que eu realmente esqueci de citar. Sim. Né, mas que é importante até para poder olhar. É mais um profissional que vai poder olhar para a mulher, né? Sim. E não só para o bebê. Isso. Então, e dando continuidade, é um momento também, né, que muitas mulheres acabam expondo também as suas dores do fracasso, do insucesso da amamentação. E eu tenho visto uma série de relatos, e o que mais me chama a atenção é que em muitos dos relatos a amamentação não foi bem sucedida, ou não pôde, né, não foi possível ter dado continuidade a essa amamentação por falta de apoio, por falta de conhecimento, por falta de orientação. Então, por saber que existe essa rede, por saber que existem outros profissionais que podem ajudar. E assim, é claro que aqui nós estamos falando do ponto de vista dos profissionais, né? Existe aí ainda uma outra rede de apoio que é fundamental, que é a rede de apoio afetiva,
né? E essa é uma outra conversa. Aqui nós estamos falando da rede de apoio profissional, mas nesses relatos fica claro, né, o quanto que uma má assistência pode interferir no sucesso ou não da amamentação. E aí eu vou até dividir com vocês uma história que eu acompanhei muito de perto, porque afinal de contas foi a minha história com a amamentação, e que ficou nítido assim para mim o quanto que o profissional contribuiu e o quanto que ele atrapalhou a minha história de amamentação, né? Então, a primeira coisa assim que eu sempre tive medo se eu conseguiria ou não amamentar, porque eu já havia feito uma mamoplastia. E aí, para vocês saberem, quem fez mamoplastia, que é aquela cirurgia de redução das mamas, mas há um tempo atrás, aí pelo menos há 15 anos, era muito comum que se cortasse durante a cirurgia os ductos mamários. Então, era muito comum que essas mulheres não conseguissem amamentar posteriormente. Eu já fiz essa cirurgia depois numa leva mais nova. Então, quando eu fiz a cirurgia, já era comum que se tivesse essa preocupação de preservação dos ductos mamários. Porém, quando eu comecei a me preparar para a amamentação, eu não conheci ninguém que tivesse passado por essa experiência, né? Então, que tivesse feito uma mamoplastia e tivesse conseguido amamentar. Ok. Em função disso, eu estudei muito, pesquisei muito, me preparei para a amamentação. Quando meu filho nasceu, não foi nada fácil amamentá-lo, né? Então, foi tudo isso daí que a gente conversou, todos esses desafios, essa descoberta, enfim. E muito apoio do banco de leite, fora a minha rede de apoio afetiva. Mas o banco de leite fez muita diferença, né? E nós estávamos conseguindo começar uma amamentação efetiva através do apoio do banco de leite, quando o meu filho foi internado com 10 dias de vida e ele precisou ficar na UTI. Eu escolhi a UTI do hospital que ele nasceu, porque era um hospital que era exclusivamente maternidade. Então, qual era a minha percepção? Que todos os profissionais que estavam dentro da maternidade tinham conhecimento mínimo e prévio do ciclo gravídico puerperal. Então, que todos os funcionários que estavam ali, técnico de enfermagem, enfermeiras, auxiliares, pediatras, todo mundo que estivesse ali estariam atentos às demandas de um bebê, de uma gestante e de uma puérpera. Para mim isso era óbvio e era básico, né? Mas não foi bem o que aconteceu, né? Então, quando isso eu sentido um pouco quando o meu filho nasceu, mas ficou muito evidente depois na UTI. E aí, quando ele nasceu, ou quando ele foi internado, e a gente lá ainda naquela peleja, né, de adequar a amamentação, mas eu já feliz, porque eu estava perto de uma alta, pelo banco de leite, e enfim, mas aí me adaptando, porque agora eu já não tinha ele o tempo todo, eu ficava no hospital o dia todo, para poder tirar leite, para poder amamentar, para poder, né, estar ali à disposição. Numa dos momentos em que eu estava amamentando ele, eu não conseguia amamentar o Lorenzo no começo na posição tradicional, que é aquela posição barriguinha com barriguinha, que a gente pega no filme e tudo mais. Então, a posição que eu conseguia amamentá-lo e que a gente se dava muito bem era a posição invertida, aquela em que o bebê fica debaixo do braço e você segura a cabecinha dele no peito. E aí, eu amamentando ele naquele momento, super feliz, porque ele estava pegando, chega no quarto uma técnica de enfermagem que vê aquela cena e fica horrorizada. E ela não disfarçou o horror dela.
e ela manifestou aos berros que que da forma que eu estava segurando o meu filho, eu estava fazendo tudo errado, que eu só estava estressando o meu filho e que o meu filho nunca mais, que meu filho não ia melhorar e que a responsabilidade era minha. Vejam bem, eu estava lá, puérpera, meu filho tinha 12 dias de vida, né? Então, tinha acabado de passar pelo parto, estava em pleno baby blues, sofrendo com a amamentação, me adaptando na amamentação e com o bebê internado. O que aconteceu depois que essa enfermeira, né, fez essa fala dela? Não preciso nem dizer muito, né? Meu leite secou. Então, assim, a assistência que a gente dá faz muita diferença, né? E ela fez um escândalo, chamou, e aí depois do escândalo dela, eu fiz questão que chamassem todos os profissionais que ela havia citado, então chamei o banco de leite, chamei pediatra, chamei fono, chamei todo mundo que estivesse no hospital para que pudesse avaliar aquela amamentação. Mas ainda assim, eu fiquei tão mobilizada que eu não consegui mais depois uma amamentação efetiva. Isso me marcou muito, né? Então, e vejam bem, eu sou psicóloga, eu já estudava sobre isso antes e eu me preparei para a amamentação. Muitas mulheres não se preparam para a amamentação. Muitas mulheres se preparam para o parto e leem uma coisa ou outra sobre a amamentação. Então, elas pesquisam uma coisa ou outra sobre conchas, elas pesquisam alguma coisa ou outra sobre sutiã de amamentação, mas não se preparam de fato para o que é a amamentação, para o que significa uma livre demanda, para o que significa para como fazer ou como não fazer. Eu lia muito isso, eu lia muitos relatos, eu sabia sobre o que estava sendo tratado, e ainda assim eu sofri as consequências de uma profissional que não estava bem qualificada para estar naquele lugar, naquele espaço. Então, olhem a importância do nosso trabalho, né? Do nosso trabalho enquanto profissionais da parentalidade. Nós estamos ali para ajudar essa dupla, essa tríade, essa nova família que está se constituindo. E nós precisamos ter contatos, nós precisamos ter cuidado com quem nós estamos falando. Então, não é indicar, e aí por que a gente fala que é importante a gente saber quem que está trabalhando sobre isso perto da gente? Porque não é simplesmente indicar para qualquer profissional, não é qualquer enfermeira que vai poder dar um suporte para essa mulher que está amamentando. É uma enfermeira que conhece do ciclo gravídico puerperal, é uma enfermeira que conhece dos pormenores do que está por trás do amamentar, que entende que amamentar não é uma mágica, e a gente precisa olhar para tudo que está em volta desse contexto. Falei muito. Respira, bebe uma água. Toma água. A Ana Carolina até colocou aqui, o que parece é que esses profissionais que não se preocupam com assistência de qualidade na amamentação não sabem a relação emocional com o processo. E essa é a mais, né, isso é uma realidade mesmo, é por isso que a EPP existe também, porque a gente sabe que os outros profissionais, o psicólogo, né, falando para psicólogo, que eu sei que a grande maioria que é psicólogo, já não é preparado para lidar com esse momento da vida, né? Imagine os outros profissionais. E é por isso que a gente precisa mostrar para eles esse lado psíquico, o que está acontecendo nesse momento de vida, para que eles se atentem muito mais do que a técnica, né? Deixa eu só mudar aqui meu... Estão me Oi. ouvindo? Vocês estão me vendo? Sim, Ale, você voltou. Caiu tudo aqui de repente, não sei por quê. Mas você voltou. Desculpe. Agora o chat não está aparecendo para mim, Bianca. Porque quando você sai, ele não mostra as antigas. Agora só o que as pessoas comentarem. Okay. E aí, gente, a gente precisa também hoje, para a gente finalizar a nossa aula, pensar sobre os aspectos éticos, né, envolvidos em todos os profissionais que atuam, então, direto ou indiretamente com a amamentação.
né? Eu vou até pegar uma fala aqui da Mailu, que ela tentou escrever aqui, ela não conseguiu, ela me mandou aqui no Insta, ela colocou assim, vou compartilhar minha experiência. Antes de fazer psicologia, eu era enfermeira obstetra e consultora de amamentação. Tinha uma visão mais radical, mas foi a forma que aprendi. A psicologia me fez ressignificar a questão do desejo. E outra fala que me chamou a atenção aqui também no chat, é a da Catarina, que também é nossa aluna. Ela colocou, então, na minha gestação, eu tive acesso ao preparo do aleitamento materno. Amamentei meu filho até 2 anos e 1 mês, e somente desmamei porque estava grávida de 5 meses e meu filho acordava a cada 2 horas. Enfim, sou uma defensora do aleitamento materno, mas entendo e acolho as dificuldades, o não querer, a falta de conhecimento. Mas vejo no meu dia a dia a falta total de divulgação. A assistência à gestante precisa ser melhorada. E por que eu estou pegando essas falas da Mailu, da Catarina? Porque a gente precisa aprender a separar o promover e apoiar a amamentação da nossa prática individual e do nosso atendimento e da nossa escuta quando a gente está com o nosso paciente, com o nosso cliente, independente da nossa área de atuação. Então, a gente promove, a gente apoia, a gente concorda com o Ministério da Saúde de que a amamentação é o melhor alimento do bebê, que ela deve ser exclusiva até 6 meses e, se possível, continuada até 2 anos ou mais da criança. Mas isso é um conhecimento que tem que ficar aqui guardadinho e quando a gente está escutando o que a pessoa está nos falando, a gente tem que ativar uma outra chave. Deixa eu entender o que essa pessoa está me falando. Eu tenho esse conhecimento aqui. Mas no atendimento dela, mais do que ter esse conhecimento e sair falando esse conhecimento para ela, do que o Ministério da Saúde fala, do que todos os estudos sobre amamentação falam, a gente precisa entender o que está acontecendo com aquele sujeito, a subjetividade daquela pessoa que está na nossa frente. E aí que é importante a gente entender que, sim, é muito importante militar em prol da amamentação. A gente só consegue mudanças, a gente só consegue, né, Catarina, que essas pessoas tenham acesso a essas informações com a militância, com alguém correndo atrás disso. Mas isso não pode estar no nosso atendimento, na nossa assistência no 1 a 1. Isso é uma coisa que a gente faz no amplo, né, nas políticas públicas, nas mídias referente à amamentação, falando com grandes grupos, a gente fala sobre isso, a gente promove e apoia. Mas no individual, a gente tem que se preocupar com aquele indivíduo que está na nossa frente, escutar a fala dele, entender, sim, se há uma parte de desinformação e, se for necessário, encaminhar para os profissionais importantes, né, que a Luciana já mencionou aqui, mas não é nosso papel no atendimento, na prestação do nosso serviço, falar verdades sobre a amamentação. Por mais que na nossa prática, por mais que nos nossos estudos a gente entenda dessa importância, não é o nosso papel, como profissional da parentalidade, ditar o certo e o errado quando a gente está falando de amamentação, quando a gente está falando de parto. Eu sei que é muito difícil quando a gente milita em prol de algo, pensar e refletir sobre isso, e eu já tive essa dificuldade quando fui para o parto, fiz meu parto natural, e aí eu fui totalmente para o lado humanizado, e depois tive que voltar um pouquinho para o meio. Quando consegui amamentar meu segundo filho, que também fui totalmente para o lado, inclusive, eu fiz parte, né, de um grupo de amamentação, coordenei um grupo de amamentação, então também fui totalmente para o lado, depois vi que eu tinha que voltar um pouquinho para o meio, para a minha prática, né? E isso é muito importante, seja qual for a área da sua atuação. E aí eu volto também porque perguntaram aqui, vocês acham que é importante a gente fazer um curso de amamentação? E até a Alessandra comentou, sim, é muito importante. O conhecimento sobre a parte prática, sobre técnicas de amamentação, é sim muito importante. Agora, não necessariamente a gente precisa virar consultora de amamentação, até mesmo porque é muito importante que quando a gente tenha mais de uma função, mais de uma atuação, então, por exemplo, psicólogo e consultora de amamentação, psicólogo e doula, né, doula ou educadora parental, é muito importante que a gente tenha consciência do nosso papel no nosso atendimento, porque quando eu estou como psicóloga, por mais que eu perceba o que está acontecendo na amamentação daquela mulher, eu não vou lá, peraí, põe aí o seio para fora, vamos ver como ela está mamando, deixa eu ver a pega. Eu estou ali como psicóloga, eu não estou ali para isso, eu posso indicá-lo
para uma colega Uhum. consultora de amamentação, né? Enquanto eu estou como consultora de amamentação, eu posso visualizar e entender que a psique ali está confusa, que aquela mulher precisa de apoio, mas eu não estou ali para fazer esse apoio, eu estou ali para encaminhar para um psicólogo, e de preferência sempre fazer os encaminhamentos, né? Por mais que você atue da outra forma, né, na outra frente, o ideal é que você não misture as estações, porque vai ser muito difícil para você depois retomar o vínculo na psicoterapia, ou a forma de atender da doulagem, que não é muito diferente, né, da psicoterapia, enfim, é importante saber separar essas estações. E com Bianca, isso... isso que você está falando é super importante. Eu queria só fazer um parêntese, porque, por exemplo, eu trabalho nessa área há 17 anos, eu nunca peguei no seio de uma paciente, né? Como as técnicas fazem, vem lá, puxa ali, pega o bico, não sei o quê, enfia na boca do neném. Isso não é o nosso papel. Você tem que ter um conhecimento. Então, por exemplo, eu observo, ele está fazendo a ventosinha, está adequado ali a pega, aparentemente, uma coisa muito superficial, ela está montando o colo direito, a barriguinha está barriga com barriga, mas não no papel de uma consultora de amamentação. Então, isso é muito importante. E eu vou pegar o gancho que você falou, Bianca, da militância. A gente milita fora, né? A gente não milita para o nosso paciente. Ele não é ali, ele não está ali para isso. E lembrar o seguinte, isso a gente fala muito da psicologia falar, eu posso saber muito da doença, do procedimento, da amamentação, mas eu não sei daquela pessoa que está na minha frente. Quem sabe dela é ela. Ela é que vai me mostrar o que ela precisa e o que ela não precisa. Então, quando eu venho com o meu conhecimento e imponho para aquele paciente, eu vou atropelar o sujeito. E a partir desse momento, a coisa já não vai dar certo. Né? Então, vamos militar, mas não para o nosso paciente, em todos os sentidos, né? Em todas as causas. Exato. Exato. Militância não faz sentido Fazer nenhum no 1 a 1, né? Militância faz sentido no público, com políticas públicas, é assim que a gente muda. Lu, você quer fazer uma contribuição também, né? Isso. Deixa eu colocar aqui também fazer duas pontuações. Acho assim, alguém comentou o interessante fazer também. Eu acho que conhecimento sempre é bom, mas é importante a gente saiba ficar no nosso lugar também, estar, né? A gente não precisa dar conta de tudo. Por isso, nós trabalhamos em equipe. E eu acho que isso é importante ficar claro. E um outro ponto é que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a militância, sabe? Mesmo quando a gente não está no consultório. Uma coisa é defender, é apoiar, outra coisa é militar. Porque quando a gente milita sobre alguma coisa, a gente desassiste, ou a gente não é empático com quem não está nesse papel da militância, com quem não é acolhido. Então, assim, se eu milito em prol da amamentação, e aí, assim, é o meu posicionamento, tá? Se eu milito em prol da amamentação, em prol do parto normal, por eu estou excluindo do meu discurso aquelas mulheres que não conseguiram estar. Muitas vezes Tá cortando. da gente. Ai, que pena. Mas entendi, o que você está falando Só quando a gente está militando, parte. quando você está militando, a gente, no nosso discurso, a gente pode desconsiderar os que não estão incluídos naquela militância, mas aí entra a última coisa que eu ia falar, que é o cuidado dessa militância quando a gente está falando com o público, né? Então, quando a gente está falando com grandes públicos, né? Quando a gente está fazendo uma palestra, quando a gente está lá no curso de gestante, quando a gente está nas nossas mídias sociais, a nossa fala, independente se é uma militância, se não é uma militância, em que sentido seja, ela sempre tem que ter retaguarda, né? Ela sempre tem que ter as ressalvas. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação é o melhor alimento do bebê,
Mas existe a fórmula para os casos de necessidade, mas nem toda mulher vai conseguir amamentar o seu filho. Por isso, por isso, por isso. Hoje até eu estava vendo um post de uma nutricionista, que é consultora de amamentação, que inclusive eu gosto muito, mas não vou citar nomes, que ela colocava assim, a gente não deve nunca contraindicar, isso falando para os profissionais, né? Nunca contraindicar a amamentação, que eu concordo totalmente. Mas ela colocava como se são pouquíssimos fatores, e eles são físicos, que impedem uma mulher de amamentar. E nós sabemos que não é por aí, principalmente as psicólogas. Não são pequenos fatores que fazem uma mulher não conseguir amamentar. Tem os físicos, tem os emocionais e tem as más assistentes e as faltas de apoio. Então, são muitas variáveis. Então, sim, nós como profissionais da parentalidade, nós não contraindicamos. Mas na nossa comunicação, a gente mostra para a pessoa que tem N motivos, né, pelo qual ela pode não conseguir amamentar. E isso em qualquer assunto que a gente for tratar para grandes públicos, a gente sempre tem que tomar essa preocupação. Em colocar as ressalvas, em colocar os pormenores, né, e não confundir, promover, apoiar e só colocar o que é bom, o que dá certo, né? Promover e apoiar a amamentação é também falar da dificuldade, é falar que tem hora que não vai ter como, é falar que tem mulher que não pode amamentar por qualquer que seja o motivo, e às vezes é emocional, né, que a gente ainda, muitas vezes a gente quer renegar esse lado e colocar como se, não sendo físico, a mulher pode amamentar. Não, às vezes o emocional dessa mulher vai impedir que ela amamente. Então, isso é conseguir, no meu ponto de vista, militar sem excluir, né, e a Luciana escreveu aqui isso, na Semana Mundial do Aleitamento Materno, eu vi muitas mulheres que desabafaram as suas dores e que, evidentemente, se sentiram excluídas ou não respeitadas por não terem amamentado. Claro que a semana tem a sua importância e o seu papel, mas é um cuidado que temos que ter para não excluir as que não atendem a nossas militâncias. Estamos aqui por elas também, com certeza. Sobretudo, né, Bianca, porque assim, para não agregar um valor, fica parecendo assim, que a mulher que amamentou, ela é melhor do que a que não amamentou. A mulher que teve um parto normal, ela é melhor do que ter um parto cesáreo. Isso não existe, gente. Né? A gente precisa ir tomando muito cuidado com esse discurso. E eu já tive pacientes assim, que elas queriam tanto atender essa demanda, que muitas vezes é social, que elas não viram que estavam colocando o filho em risco, justamente porque não estavam conseguindo amamentar e insistindo naquilo, né? Então, quantas vezes a gente tem que falar, olha, pera, chega, né? Não dá, a coisa não está fluindo. Então, muitas vezes elas não enxergam o que a gente precisa também mostrar, né? Na minha tese eu tenho um capítulo que eu falo: mais vale um peito com madeira com amor que um peito com terror, porque era a coisa que eu mais ouvia das mulheres com parto. Muitas entraram na depressão por isso, como elas não conseguiam amamentar, então, ou não queriam amamentar, elas eram como fracassadas, né? Então, assim, era uma mulher imperfeita, né? Que tem algum problema e que não atendeu essa demanda do seu filho, né? Que eles colocam assim. Então, é um assunto muito delicado. Inclusive, contato com os outros casos. Alguém que faz a militância no aleitamento não consegue ouvir essa frase, né? Que muitas vezes é melhor ela estar dando uma mamadeira e estar bem emocionalmente, estar íntegra emocionalmente, do que o contrário, né? Então, isso é um cuidado fundamental. E a gente percebe quando essa militância está superior, né, muito alta em prol da mulher, quando as pessoas que estão falando sobre a amamentação têm dificuldade ou não falam em momento nenhum do desmame. Então, e isso acontece muito, inclusive é sabido, assim, são poucas as consultoras de amamentação que falam abertamente sobre desmame, e as que falam, geralmente são excluídas ali do grupinho, porque a militância está tão alta, né, e essa crença de que
tem que amamentar exclusivamente até 6 meses e de preferência até preço, 2 anos ou mais, de que não consegue falar de desmame. Parece que desmame é a coisa de outro mundo, né? Eu vi uma roda de amamentação, uma pessoa que estava fazendo a amamentação falou assim, roda de amamentação sobre aquele tema que não deve ser nomeado. E ela falou, entendedores entenderão. Eu entendi. Era uma roda de amamentação de desmame. São poucas pessoas que fazem isso, que falam sobre isso. E aí a gente percebe, se está com dificuldade de falar de desmame, que é uma coisa natural, que vai acontecer com todas nós, aliás, a partir dos 6 meses, já está acontecendo desmame, desde que a gente introduz a alimentação na vida da criança, já é desmame. Mas se a gente está tendo dificuldade, para refletir, né? Será que eu estou no caminho certo dessa minha militância? Será que é por aí mesmo? Será que essa militância se refere a necessariamente todo mundo, ou grande parte das mulheres tem que seguir aquela cartilha? Né? Eu acho que esse é um ponto para que vocês percebam se estão no caminho certo profissionalmente, em termos de, sim, promover e apoiar a amamentação, mas também acolher aquelas que não querem, que não conseguiram, por N motivos, amamentar. E para finalizar, que a gente já está com 1h11 aí de aula, a Aline, que é enfermeira obstétrica, ela colocou, né, que eles têm uma capacitação muito radical, mas que após ela fazer o curso de consultoria de amamentação, ela começou a olhar com mais empatia para as mulheres que têm dificuldade enfrentadas ali no aleitamento materno. Que bom, Aline. E é isso que a gente, quanto EPP, é cada vez mais apoiar com que esses profissionais saiam de uma faculdade, né, de enfermagem obstétrica, um técnico de enfermagem, um médico, enfim, independente da formação, com esse olhar empático e acolhedor para essa mulher, entendendo que há muitas variáveis que impactam essa amamentação, se é de sucesso ou não, e que eles precisam estar atentos a isso e, se necessário, encaminhar para os profissionais competentes, né, que saibam, que dominam daquela área, ok? Pessoal, apareceu aqui no chat, né, em cima do chat de vocês, um link que está indo para uma pesquisa que a gente está fazendo na EPP. É uma pesquisa bem rapidinha, 5 minutinhos vocês respondem. A intenção dessa pesquisa é conhecer mais o nosso público, saber a área de atuação de vocês, saber o que vocês querem de cursos, né, quais são as áreas que vocês têm mais interesse, porque a gente gosta de guiar a nossa comunicação e fazer conteúdos para aquilo que vocês desejam. E quem preencher essa pesquisa, ao fim dela, vai receber um link onde vocês vão ter uma das aulas do nosso curso de extensão, o curso de extensão da parentalidade, que explica exatamente, então, o que é esse profissional da parentalidade e quando essa área surgiu, tá? Nossa semana de profissionais da parentalidade, que é uma semana onde a gente distribui 3 videoaulas gratuitas, está chegando, vai começar no dia 31 de agosto e vai até o dia 10 de setembro. Então, ao longo desse período, nós vamos disponibilizar 3 videoaulas com temas bem importantes. A gente vai falar sobre a parentalidade, sobre adoecimentos psíquicos, como você pode identificar para fazer um encaminhamento dos profissionais da área da saúde mental. Vamos falar do nosso curso de
Pessoal, eu estou de volta. Vocês estão me ouvindo? Ah, ótimo. Então agora vocês estão me vendo, né? Muito bom. Então, o que a gente queria falar para vocês, que nós vamos ter, né, a segunda semana de profissionais da parentalidade, no final de agosto, e que a gente gostaria de convidar vocês para assistirem. Vão ter 3 aulas, né, sobre os temas relacionados à parentalidade. Eu gostaria de convidá-los, né, de divulgar para vocês participarem, conhecerem um pouco mais o nosso trabalho, né, se aproximarem da nossa escola, da EPP, né, para que vocês possam se orientar, né, e até avaliar se vocês gostariam de participar da nossa turma, né, conhecer um pouco mais a gente, a nossa trajetória. Então, convidar, nós vamos estar informando, né, vocês que participaram dessa aula hoje, nós temos, né, então, o contato de vocês, e a gente vai estar informando sobre essa semana, né? Nosso intuito realmente está ajudando, aprofundando na formação de vocês, não só de psicólogos, né? Mas de todos os profissionais envolvidos com a parentalidade, trazendo conhecimento. Claro que muito mais, né, os conhecimentos da área de psicologia, afinal, nós 3 somos psicólogas, mas não excluindo os outros profissionais, né? Nosso objetivo é sempre estar refletindo sobre temáticas relacionadas à parentalidade ou à perinatalidade, trazendo esse olhar diferenciado, né, esse olhar, essa escuta diferenciada, para que vocês possam, né, trabalhar melhor com a clientela de vocês, né? E hoje, o objetivo principal, né, ao trabalhar aí, o apoio ao alimento materno, é até um pouco no sentido, vocês devem ter percebido pelo tom da aula, né, até no sentido oposto ao que normalmente se vê, né, nos cursos de aleitamento, ali quase uma lavagem cerebral, né, que